Ele me traiu, mas, do jeito dele, sei que me ama. Capítulo 1. O popular garanhão. Mateus era o cara mais mulherengo da cidade. E mesmo não sendo mais um garoto, é um cara bonito, muito estiloso e também bom de papo. Pulava de galho em galho, de festa em festa e todo fim de semana era churrasco, bebedeira, balada e mulheres aleatórias no fim de noite. Ele ficava com mulheres diversas, e geralmente não ligava no dia seguinte, pois não queria nenhum tipo de proximidade com ninguém. Porém, tinham duas garotas, bem mais novas, que ele sempre repetia. Ambas, além de serem apaixonadas por ele, se sujeitavam a viver esperando por ele, torcendo por uma ligação, onde pudessem ficar com as migalhas embriagadas do Mateus, quando ele chegava de uma festa regada a bebida. Era cômodo para ele, pois, além de elevar seu ego, Mateus sempre tinha uma delas, para fazer companhia e muitas vezes, para cuidar da sua bebedeira e ressaca do dia seguinte. Muitas noites, ele intercalava essas duas criaturas, que, mesmo sabendo uma da outra, tinham a esperança de conquistar o bonitão e tirar ele desta vida boêmia. Eu sabia tudo sobre ele e também sobre elas, e não entendia por que elas se submetiam a viver este tipo de relação, se é que dá pra chamar isso de relação. Capítulo 2. Caiu na rede é peixe. Conforme fomos convivendo, por conta dos amigos que tínhamos em comum, acabamos nos aproximando tanto, que nos apaixonamos e acabamos ficando, por vários fins de semana. Os amigos dele se impressionaram com a mudança de comportamento dele e ele me provou que de fato, estava preparado para uma relação. Às festas, ele só ia comigo. E as noitadas se encerravam com tórridas cenas, que nós dois produzíamos, por todo canto que conseguíamos nos pegar. Era muito fogo, muita paixão e o desejo de estar junto, derreteu o Mateus mulherengo, e deu lugar para o Mateus comprometido. Capítulo 3. Raposa de volta no galinheiro. Um ano se passou, e mesmo que ele tivesse mudado muito o que era, eu nunca deixei de estar com os dois olhos abertos, afinal, uma hora ele poderia sentir falta da vida que levava. Até que um dia, eu notei que ele queria muito brigar comigo, parecia irredutível, estava mal-humorado e me tratando com estupidez. Então saiu porta fora, dizendo que queria respirar sozinho, me deixando sozinha, na casa dele, com as coisas dele. Resolvi ficar lá, esperando ele voltar. Horas depois, meio da madrugada, ele volta bêbado, pedindo desculpas, com a língua enrolada e mal conseguindo caminhar. Ele não dormiu, ele desmaiou, e eu aproveitei para desbloquear seu celular e verificar, pela primeira vez, o que existia na intimidade dele e que eu não sabia. Então eu descobri que as duas garotas que viviam esperando por ele, estavam de volta em sua vida, e há alguns meses, encontravam com ele, nos momentos em que eu não estava. Aquelas mensagens cortaram meu coração em vários pedaços e a raiva que senti foi tanta, que tentei acordar ele com a sola do meu sapato de salto. Ele acordou, mas não tinha condições de conversar sobre nada. Eu peguei um táxi, fui embora, e esta foi a primeira vez que nos separamos. Dia seguinte, ele foi atrás de mim, pediu perdão, bloqueou as duas e me prometeu que nunca mais faria isso. Mateus não era bom de promessas, pois esta situação se repetiu mais umas 4 vezes e com as mesmas mulheres. Sempre a mesma coisa, a gente briga, ele se sente sufocado, eu volto para casa chorando e ele sai com uma delas. Capítulo 4. A conformada. Eu tentei me separar do Mateus todas estas vezes e mais algumas, quando tomei coragem de tentar mudar minha vida, mas ele sempre vem atrás e eu falho na missão. Hoje, após 8 anos de relação, não choro mais e nem vou mais embora, estamos morando juntos e vivemos excelentes momentos juntos. Eu o enfrento e não deixo ele sair. Hoje eu entendi que esse é o máximo que consigo extrair do Mateus. Apesar das traições serem como uma faca no meu peito, tudo que ele me proporciona é o suficiente para provar o seu amor, por mais estranho que pareça. Mesmo que a família não entenda e os amigos precisem intervir quando brigamos, eu não vejo minha vida sem o apoio que ele me dá. Fui a única que ele assumiu, a única que ele diz que ama, e acredito ser a única que pode ser capaz de ajudar a melhorar o comportamento dele. Sou feliz ao lado do Mateus e mesmo com o receio de que ele erre outra vez, eu sinto que vamos envelhecer juntos e que a lealdade dele comigo vai muito além de fidelidade, que muitos acham ser o mais importante. Opinião que você não quer ouvir. Assim como és a única que ele assumiu, aquelas duas são as únicas que permaneceram na vida dele, depois de todos esses anos. Ou seja, vocês três têm algo em comum, além de ter alguns pedaços deste Mateus. Pois, por mais que ele tenha mudado muito do comportamento dele, será que mudou o suficiente para parecer inteiro com você? Será que ele é merecedor de seus anos que não voltam mais? Teu pedaço de Mateus pode ser maior do que o pedaço delas, mas, ainda assim, elas têm também uma parte dele.
Assim como um dia, você não entendia o comportamento delas, de se sujeitar a migalhas, eu também não entendo como você pode se sujeitar a tantas traições. Supostamente foram 4 vezes, e são supostas, porque 4 foi o número que chegou aos seus ouvidos. Talvez você tenha se acostumado com a situação e por alguma razão, desistiu de acreditar que merecia mais que isso. A traição te corta o peito e no mesmo texto, você diz que é feliz com ele e que a lealdade te faz ficar confuso demais para apoiar. Apesar de torcer por sua felicidade e não duvidar que as pessoas possam melhorar, percebi contradições que me deixaram curiosa no teu relato. Fiquei pensando que além de anular parte dos seus sentimentos, anular parte dos seus valores e viciar na emoção desta montanha-russa, viver monitorando o Mateus, deve ter virado um vício também. O cara que deveria ser o seu porto seguro, é uma das maiores preocupações no seu dia. Que barbaridade! Do que mais você abriu mão na sua vida, para fantasiar com essa relação frágil, travestida de monogâmica? Será que você é daquelas que faz do namorado o assunto principal? Este tipo de relação só pode transformar ele no seu foco principal. Será que você já chegou naquele ponto em que fica tão chata que suas amigas não fazem tanta questão de conversar contigo como faziam antes? Será que se tornou ciumenta o suficiente para desconfiar de qualquer mulher que chegue perto dele? Se ainda não chegou nesse ponto, parabéns, pois, no geral, é o caminho que estas relações nos colocam. Deve ser o teaser do inferno, ter que viver em uma competição. Afinal, ele te coloca na situação de competir com as meninas mais jovens e você aceita, mesmo com dor. Será mesmo que existe amor, onde exalta respeito? Até acredito que ele possa gostar de você e que seja dependente desta tua compreensão exagerada. E achar que não vive sem o apoio dele, já coloca uma luz de emergência na tua cabeça, bem entre as guampas que ele te colocou. Se isso ofendeu você, sinto muito, mas, talvez, eu seja uma das poucas pessoas que ainda fala isso diretamente para você, pois, cornos e cornas, todos já foram, ou ainda podem ser. Mas, perdoar esse traidor todas as vezes, mesmo doendo em você, é tanto desrespeito contigo mesma, que as pessoas podem se achar no direito de não te respeitar também. Sobre o sonho de enrugar sua cutis, ao lado dele. Bom, esse boy tá com cara de que não quer ninguém envelhecendo com ele. Parece bem o tipo que quando a mulher envelhece, ele vai trocar por uma mais nova. Valoriza teu tempo, pois ele não volta mais. Imagina você, vivendo tranquila, podendo usar seu tempo para si mesma? Te desejo paz, felicidade, um tempo sozinha, um banho de autoestima e muita terapia.